do seu voto é na Meio Norte. Como eu já antecipei, nós começamos hoje uma sabatina com os candidatos ao governo do estado. Por ordem definida em sorteio, o primeiro candidato a ser entrevistado é o candidato Rafael Fonteles, do PT. Vamos então ao perfil do candidato. Confira. O candidato Rafael Fonteles, do PT, tem 37 anos e é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí. É professor e tornou-se mestre em economia matemática pelo INPA, que é o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Foi secretário de Fazenda do Piauí por 7 anos seguidos. Em 2019, assumiu a presidência do CONCEFAZ, que é o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. É casado, tem 3 filhos e disputa pela primeira vez uma eleição. Muito bem, nossa sabatina começa hoje com o candidato Rafael Fonteles. Todos os candidatos foram convidados. A sabatina tem duração de 30 minutos. Eu começo então cumprimentando o candidato. Boa tarde. Boa tarde, Ananias. Boa tarde a todos os telespectadores, a todo o povo do Piauí, também aqui os componentes do jogo. É um prazer estar aqui hoje. Olha, o seu tempo começa a contar assim que o senhor responder a primeira pergunta que eu farei a partir de agora. Candidato, o estado do Piauí, ele precisa ter alianças, parcerias, sobretudo com o governo federal, para que grandes obras, grandes investimentos sejam construídos, tendo em vista que a sua capacidade de investimento próprio é limitada. Então, essa parceria com o governo também se dá com o próprio Congresso Nacional, deputados federais e senadores. Daí a importância de se ter um governo do estado alinhado com esses demais poderes. Eu gostaria então que o senhor explicasse, trouxesse para o nosso telespectador, com que grupo, com que time o senhor está na disputa pelo governo do estado? Olha, diferente do outro lado, nós temos orgulho de apresentar o nosso time, porque ninguém governa sozinho. A gente governa com um conjunto de líderes que fazem parte do nosso time. O nosso é o time do presidente Lula, é o time do governador Wellington Dias e de vários líderes de vários partidos que são candidatos a deputado federal e a deputado estadual. Sem dúvida, havendo um alinhamento do governo do estado com o governo federal, ou seja, Rafael, governador, Lula, presidente, podendo contar com Wellington Dias e Marcelo Castro no Senado, além de uma bancada de deputados federais alinhados com esse time, nós poderemos fazer muito mais obras, muito mais ações que melhoram a vida do povo piauiense. É bem verdade que o Piauí hoje não está mais com o pires na mão diante do governo federal para fazer obras e ações. Nós provamos isso e eu, modesta parte, contribuí para que o Piauí ganhasse essa independência. O próprio Piauí é um exemplo disso. Fizemos o maior programa de investimentos de obras da nossa história sem depender do governo federal, que, por sinal, perseguiu o estado do Piauí, contando, inclusive, com um ministro aqui do Piauí que barrou recursos, inclusive, para colocar um hospital do câncer dentro do hospital universitário. E, mesmo assim, nós conseguimos fazer esse maior programa de obras nos 224 municípios. Mas é claro que o povo quer, deseja e sabe que podemos fazer muito mais com Lula, presidente, Rafael, governador, com Wellington e Marcelo no Senado. Vamos rodar as perguntas com os jogadores, começando com Franci Teixeira. Boa tarde, candidato. A área da segurança pública tem dominado uma série de discussões políticas. A população reclama da violência que tem aumentado, principalmente na periferia da capital teresina e também no litoral piauiense. Eu queria saber quais suas propostas para minimizar, para resolver a problemática da violência no estado do Piauí. Olha, sem dúvida, a segurança pública é a prioridade dos teresinenses e também dos parnaibanos e de algumas grandes cidades do estado do Piauí. Nós temos percorrido todo o estado do Piauí e temos visto e nos solidarizamos com a dor das famílias que foram vítimas de violência. E iremos colocar como prioridade, assumindo esse compromisso, de tocar a parte da segurança pública pessoalmente, em conjunto com o comando da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar, da Delegacia Geral, da Secretaria de Justiça, para fazer uma ação enérgica de combate à criminalidade. Não apenas aumentando o efetivo da polícia,
Temos uma proposta de colocar no mínimo 1.000 homens e mulheres novos nas forças policiais do estado do Piauí. Mas investir em tecnologia, investir em integração das polícias e das polícias com o sistema judicial, é importante um grande pacto, uma grande aliança pela vida, contando com todos os atores que trabalham a pauta da segurança pública. E vamos criar 9 delegacias especializadas no combate às facções criminosas. Esse é o grande problema da violência. As facções, que o Piauí não era acostumado a lidar com isso, precisam de uma ação enérgica do Estado para combater as facções. E o mais importante, temos que dar cada vez mais oportunidades aos nossos jovens para vencer a guerra contra as facções e não perdermos a juventude para drogas e para a violência, dando oportunidade de qualificação profissional, por isso o investimento em escolas de tempo integral, em educação profissional, dando acesso também à tecnologia, à cultura, ao esporte e ao lazer. Nós vamos vencer sim a criminalidade em Teresina e em todo o Piauí. A pergunta agora é da jornalista Sávia Barreto. Candidato, a gente tem acesso a algumas qualitativas que apontam como características que o eleitor identifica no senhor a juventude, a inovação, a renovação. Mas aí é uma dicotomia, uma contradição, porque, por outro lado, o senhor é candidato de um time, de uma gestão que já está acontecendo. Então, como trazer o novo dentro disso que já está posto? Como é que o senhor faria isso caso fosse eleito? Olha, sem dúvida, a candidatura que representa renovação política é a nossa candidatura. Não apenas por causa da minha juventude, mas sim porque eu nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo. Tenho experiência na gestão privada e na gestão pública. Fui mais de 7 anos secretário de Fazenda, coordenei o programa de investimentos, o que me possibilitou conhecer no detalhe os 224 municípios do Piauí. E também temos uma experiência nacional, quando fui presidente do Comitê dos 27 secretários de Fazenda do Brasil. Então, a nossa candidatura representa essa juventude, essa energia renovada, mas também a experiência. Mas não há que ter nenhuma dúvida de que a candidatura que representa a renovação na gestão, inclusive no modo também de lidar com a gestão pública, é a nossa candidatura. Então, nós estamos muito entusiasmados, me sinto realmente preparado, com energia, com experiência e com coragem para enfrentar os desafios que ainda persistem no nosso Estado, para cumprir a nossa missão, que é cuidar de gente, cuidar do povo, especialmente dos mais pobres, que são os que mais precisam do poder público. Apoliana Oliveira. Candidato, eu vou voltar para o tema da segurança pública, mas agora em outra força de segurança pública e tentar mesclar os temas também aqui um pouco com o meio ambiente. A gente tem no nosso estado, né, diversas áreas que são alvo nesse período de queimadas irregulares. A gente está chegando no BR-Obró, né, estamos no finalzinho do mês de agosto, período muito seco, e a gente vê o estado tomado por diversas queimadas. E nisso a gente tem também o Corpo de Bombeiros, que ainda tem um efetivo aquém do necessário. Hoje a gente tem 300 oficiais, o necessário seria 1.400. A gente tem um concurso aí que a governadora Regina já anunciou. Então, a minha pergunta vai: que planos, que projetos o senhor tem para melhorar não só o efetivo do Corpo de Bombeiros, mas também para ampliar a estrutura do grupamento e, por outro lado, impedir que essas áreas sejam invadidas, às vezes, por caçadores, por produtores ilegais, né, que invadem essas áreas de parques aqui do estado do Piauí, e impedir que essas áreas sejam devastadas nesse período? Olha, o Corpo de Bombeiros do estado do Piauí tem um plano de expansão que já começou a ser realizado. Eu mesmo, como coordenador do próprio Piauí, estive com o governador Wellington Dias em São Raimundo Nonato, inaugurando a sede do Corpo de Bombeiros naquele território da Serra da Capivara, inclusive tendo uma atuação importante nesse combate às queimadas, a essa coisa ilegal que acontece, infelizmente. A ideia é continuar essa expansão nos 12 territórios de desenvolvimento do Piauí, ter uma sede equipada do Corpo de Bombeiros e, obviamente, que também é necessário o aumento do efetivo, dado que teremos novas sedes e, portanto, teremos que ter mais homens e mulheres dispostos a fazer, né, o trabalho do Corpo de Bombeiros. É fundamental essa segurança também nessa área que você coloca e, portanto, o nosso programa de governo é claro.
aumento do efetivo, dos equipamentos e, no caso do Corpo de Bombeiros, iremos aumentar as sedes para ter pelo menos uma sede em cada um dos 12 territórios de desenvolvimento do Piauí. E quanto ao monitoramento dessas áreas de preservação que o Piauí tem, por exemplo, a gente tem a Serra de Santo Antônio, que sofreu incêndio, é uma área que deveria estar sendo preservada, mas a gente sabe que essas pessoas entram e acabam cometendo. Como é que fica o monitoramento dessas áreas? Tem que aliar, como eu disse, essa expansão regionalizada do Corpo de Bombeiros com a tecnologia que vai possibilitar fazer-se um trabalho preventivo para evitar, para diminuir essa chance de acontecer irregularidades que terminam causando um dano enorme à nossa biodiversidade, aos nossos parques ambientais. Inclusive o Piauí é destaque como território, como estado fora da Amazônia Legal, que tem a maior quantidade de vegetação nativa preservada, que tem o maior número de áreas de preservação ambiental. E nós queremos seguir nessa linha, sendo destaque em sustentabilidade ambiental. A pergunta agora é do jornalista Arimatea Carvalho. Boa tarde, candidato. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite para essa série. Candidato, hoje pela manhã, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que comanda o grupo das oposições aqui, anunciou uma série de adesões em um evento político na sede do PP. A gente cobriu e vai mostrar mais tarde. Há uma guerra de disputa por adesões. Vereadores, prefeitos, vices, deputados. Até que ponto isso é de fato relevante, determinante para definir a eleição? E aí eu aproveito para perguntar, porque eu já apurei, depois deste evento do PP, que haverá uma forte reação na base. Inclusive, uma fonte do PT me disse o seguinte: essas adesões aí eram de gente que já são do espectro político da direita. É natural, era até previsível. Mas a nossa, que a gente vai anunciar, não. Era alguém que estava lá com eles e que vai estremecer a oposição. Então, não sei se o senhor vai poder antecipar, mas de qualquer forma eu queria que o senhor avaliasse, porque é um aspecto da eleição que eu vejo que tem dominado muito a pauta noticiosa. Olha, Ari, essa questão das disputas entre as lideranças, né, é algo que já está praticamente resolvido. Eu disse hoje pela manhã que 99% dos líderes municipais, estaduais, já tomaram a sua decisão de que time apoiar. Claro que ainda pode ter pequenas alterações no decorrer dessa reta final. E muito a ver com o posicionamento que cada líder quer seguir. Por exemplo, o ministro Ciro Nogueira é o representante do Bolsonaro no Piauí, é o coordenador da campanha do Silvio Mendes. Então, naturalmente, líderes que se identificam com o Bolsonaro vão ficar do lado do Ciro Nogueira e do Silvio Mendes. É o que está acontecendo. Por exemplo, foi anunciado alguns líderes hoje que, na nossa visão, já estavam, né, porque tem essa opção bolsonarista e ficaram do lado do Bolsonaro. E, naturalmente, os que querem estar ao lado de Lula ficam aqui no time de Lula e Rafael. Então, não vejo como tendo muita relevância nessa altura do campeonato essa eventual disputa, não é, de líderes. 99% dos líderes já tomaram a sua decisão. Agora a conversa é com o eleitor diretamente, para que o eleitor indeciso ainda possa tomar a sua decisão de forma livre, soberana. Eu aproveito para pedir o voto aqui dos que estão no estúdio e também de você que está em casa para Rafael governador, Lula presidente e o Wellington senador. Candidato, na minha pergunta anterior, eu perguntei sobre o time nacional. O senhor citou Lula, citou Wellington Dias e citou o senador Marcelo Castro. Eu então questiono agora ao senhor de que forma as suas propostas, as suas ideias, um eventual governo seu, se conecta com Lula, se conecta com esse plano nacional em setores como oportunidade para as mulheres. Um tema muito batido, inclusive, no debate de ontem entre os candidatos a presidente da República. Olha, eu assisti o debate ontem presidencial. Essa pauta, essa questão das mulheres é fundamental. E, lamentavelmente, o atual presidente, numa atitude machista, misógina, agrediu a jornalista Vera Magalhães e também a candidata Simone Tebet. Eu até me manifestei nas redes sociais, me solidarizando e nos colocando num campo oposto ao do presidente Bolsonaro, de respeito às mulheres, de cuidado,
e que as mulheres realmente possam ser empoderadas e tenham acesso a mais oportunidades. Não apenas combater a violência contra a mulher, mas que as mulheres tenham mais condições de empreender, de ter condições iguais de trabalho e de oportunidades. Então, realmente, nessa questão, nós estamos totalmente alinhados com o presidente Lula. E o outro lado está alinhado com o Bolsonaro nessa questão. E outras políticas públicas, a gente quer desenvolver junto com Lula. A volta do Minha Casa Minha Vida, a volta do acesso do estudante pobre às universidades, com programas como o ProUni, o FIES, um Bolsa Família que seja turbinado e permanente, sem data para acabar. O presidente Lula mostrou ontem, comprovou que Bolsonaro mandou a LDO sem a previsão do Bolsa Família de R$600 para o ano que vem. Ou seja, foi uma medida totalmente eleitoreira. O PT luta há vários anos pelo valor de R$600. Então são políticas sociais como essa que o povo do Piauí está com saudade. E com Lula e Rafael, nós vamos poder fazer isso de forma ainda mais acelerada, cuidando de gente, cuidando do povo, com amor e com muita atenção. Francis Teixeira. Candidato, vamos falar agora de economia. O Piauí, há alguns quadrimestres, já não tem mais nenhum problema em relação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. No primeiro quadrimestre desse ano, por exemplo, os gastos com pessoal estão na ordem de 38%. No entanto, para o ano que vem, já há uma preocupação relativa à queda na arrecadação. Como manter o Estado equilibrado financeiramente em um cenário, em uma perspectiva de queda na arrecadação no próximo ano? Olha, infelizmente, na véspera das eleições, algumas decisões eleitoreiras são tomadas e que vão cobrar um preço caro depois. Houve uma quebra do Pacto Federativo, isso vai ter uma conta a pagar, tanto que o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor dos estados e municípios, porque senão teria um caos na saúde, na educação e na segurança. Mas certamente, após as eleições, o país, com Lula já eleito, com os governadores eleitos, irão sentar com o Congresso eleito para poder tomar as medidas para reestabelecer o Pacto Federativo e garantir recursos para a saúde, educação e segurança nos 3 níveis da federação, nos municípios, nos estados e na União, para que o nosso povo não pague um preço caro por algumas medidas eleitoreiras que foram tomadas. Sávia? Candidato, o senhor falou agora há pouco de programas símbolos, né, da gestão nacional do PT, o Minha Casa Minha Vida. A gente teve, até por conta da pandemia, um empobrecimento maior da população, a gente tem a volta da fome no Brasil. O que é que o senhor pensa em implementar para a população mais pobre em termos de políticas públicas para auxiliar justamente nessa geração de emprego, de renda e algo que realmente tenha um efeito aí a curto e médio prazo? Primeiro, garantir, como disse o presidente Lula, que o Bolsa Família tem que ser permanente enquanto tiver alguém passando fome ou tiver alguém desempregado. É claro que o que nós queremos é todo mundo trabalhando, vivendo a partir do suor do seu rosto. Mas enquanto isso não acontece na plenitude, para todos e todas, tem que ter o programa de transferência de renda permanente. No que diz respeito à geração de oportunidades, essa é a nossa maior obsessão. Nós colocamos uma meta clara de 80 mil novas oportunidades de trabalho para as pessoas do Piauí, sobretudo os mais jovens. E nisso nós apostamos muito no pequeno negócio, para turbinar o crédito facilitado para o pequeno negócio, para que ele possa expandir e também sobreviver às crises que tenham pela frente. O apoio também à agricultura familiar, em matéria de crédito e de assistência técnica. Acredito muito também na melhoria do ambiente de negócio, para o Estado facilitar a vida do cidadão, especialmente do empreendedor, que ele possa e não tenha medo de se regularizar, porque não vai ter burocracia. Por isso, o governo digital para facilitar a vida do cidadão. E também a atração de grandes empreendimentos. O Estado do Piauí tem grandes potenciais em várias áreas e nós vamos trazer grandes empreendimentos, geradores de mão de obra, geradores de cadeias de pequenos negócios associadas a esse grande empreendimento, para que a gente possa gerar mais oportunidades de trabalho
para o nosso povo. Apoliana? Candidato, Teresina é hoje polo de saúde e é referência no atendimento, tanto para as cidades do interior do estado, como também em cidades de outros estados. Mas o cidadão, ele quer ser atendido na cidade dele, na região dele, ele não quer ter que rodar quilômetros e quilômetros em busca de um atendimento, no caso de média e alta complexidade, já que a saúde e a atenção básica ela é prestada pelo município. No seu governo, se eleito for, o que vai fazer para que essa população que mora ali na região do extremo sul do estado, ou para quem mora na região norte do estado, ter saúde de qualidade, ter um atendimento de média e alta complexidade sem precisar ir tão longe, vir para a capital para receber esse atendimento? Olha, a descentralização dos serviços de saúde é a nossa principal meta no que diz respeito à saúde pública. Assim como já levamos a neurocirurgia, por exemplo, para Picos, para Floriano e para Parnaíba, o que melhorou muito o atendimento às pessoas que sofrem algum trauma, não é? Principalmente acidentes que geram um dano cerebral, e ajudou a salvar milhares de vidas. Nós queremos expandir para vários setores: tratamento de câncer, tratamento cardiológico, tratamento da ortopedia, né? A questão da saúde da mulher, da gestante, das crianças, a gente poder descentralizar. Ou seja, cada território de desenvolvimento ter esses serviços especializados para que a população, de forma mais rápida e mais perto da sua casa, tenha resolutividade no atendimento da sua demanda de saúde. E também mesmo para os pequenos municípios. É possível levar exames, consultas através da telesaúde. Então, também iremos fazer convênios com os municípios para que as UBS possam ter alguns tipos de exame que evitem, por um problema não tão grave, ter que se deslocar para um hospital regional. Isso também vai dar mais eficiência e mais segurança no tratamento de saúde de todos os piauienses, onde quer que eles vivam. Ari Carvalho. Vamos continuar falando de Teresina, mas agora eu pergunto sobre o ponto de vista eleitoral. O maior colégio eleitoral do estado, há 34 dias da eleição, que é hoje, segunda-feira, 29 de agosto, a capital ela é essencial para o plano de quem quer ser eleito governador, quase 580 mil eleitores. E aqui, o principal rival seu, né, nesse páreo já foi prefeito 2 vezes, saiu com aprovação alta e a oposição diz: vamos ter mais de 100 mil votos de maioria, vamos ter 150 mil, enfim, são projeções bem otimistas do ponto de vista da oposição. Qual é a estratégia do Rafael para o teresinense conhecê-lo melhor e o senhor reverter essa suposta vantagem de Silvio Mendes? Olha, Ari, a julgar pela carreata de ontem na zona norte de Teresina, que foi a maior carreata da história, nós já viramos aqui em Teresina. Eu quero, e se Deus quiser, você, o governador de Teresina, a minha terra natal. Eu sou teresinense, aqui nasci, aqui me criei, aqui tive oportunidades de estudo, de trabalho, aqui casei e constituí a minha família. Então eu tenho um carinho, um amor especial pela capital e sei da importância de Teresina, não apenas para os teresinenses, mas para todo o estado do Piauí. Porque aqui é o polo de saúde, é o polo de educação, é o centro de tomada de decisão que repercute no estado inteiro. Portanto, nós temos que ter um zelo, e eu tenho esse zelo e esse amor especial por Teresina. E contamos com o apoio da maioria dos líderes municipais, vereadores e vereadoras, suplentes de vereador, lideranças comunitárias, inclusive, que nunca votaram no Partido dos Trabalhadores e hoje estão junto conosco. Então não temos dúvida de que iremos vencer as eleições em Teresina, com fé em Deus, com a força do povo e o apoio dessas lideranças. Candidato, um dos caminhos para se vencer o grave problema social que nós temos atualmente, sem dúvida nenhuma, e o mais eficiente deles é a educação. Mas nós temos, com a crise social agravada por conta da pandemia, a educação também. Também há um déficit de muitos estudantes que, apesar de todas as medidas tomadas para que seguissem com o seu ensino, acumularam um déficit por estarem fora da sala de aula. Então, o que o senhor diz para a mãe, para o pai, que vê o seu filho hoje numa situação de déficit educacional por conta da pandemia? Como resgatar
esse ensino, como garantir a educação desses estudantes da rede estadual de ensino em um eventual governo a partir do próximo ano? Olha, sem dúvida, esse é um grande desafio. Eu queria destacar aqui que o Piauí foi o estado que teve a menor evasão escolar na pandemia, porque foi o estado que mais lançou mão do uso da tecnologia, que já usava antes da pandemia, para que os estudantes não perdessem a oportunidade de estudar via tablet, via celular, via internet, das mais diversas formas que a Secretaria de Educação conduziu tão bem. Mas é claro que há sim um prejuízo e isso precisa ser remediado. Primeiro, com Lula presidente, aumentando os recursos do Ministério da Educação. Segundo, fazendo um verdadeiro pacto a partir de janeiro do ano que vem com os municípios, com as escolas, com a comunidade escolar, com os pais, com os professores, para a gente aumentar a carga horária dos estudantes para que eles possam, ao longo do ano que vem e dos anos seguintes, voltar a ter a idade compatível, né? O nível de ensino compatível com a idade. Isso é perfeitamente possível de ser feito e será feito no nosso governo a partir de janeiro do ano que vem, se Deus quiser. Franci? Até agosto de 2020, ou seja, há 2 anos, o grupo do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, era aliado da gestão estadual. Caso o senhor seja eleito governador do Piauí, há a possibilidade de voltar a compor com o grupo do ministro Ciro Nogueira ou as diferenças são irreconciliáveis? Olha, primeiro colocar que foi o ministro Ciro Nogueira, que a despeito de ter votado em Lula e Dilma, aderiu ao presidente Bolsonaro e hoje é o bolsonarista mais raiz do estado do Piauí e é o coordenador da campanha do candidato Silvio Mendes. Eu acho que a gente tem que ter respeito ao eleitor, à população. Quem for eleito fica na situação e quem não ganhar fica na oposição. É assim que nós vamos seguir. Sávia? Candidato, até por conta da configuração nos estados, a gente observa um fenômeno de candidatos que eram tradicionais apoiadores de Bolsonaro, hoje pregam o voto Lula e o voto do candidato. Exemplo, a gente tem o Zema aí, né, que prega esse voto, de certa forma, ali, os seus apoiadores. E aqui no Piauí, a gente vê também um movimento de Silvio Mendes e Lula nos bastidores, né, uma movimentação nesse sentido. Como é que o senhor sente e observa isso e a contradição também do eleitor que vota em Lula, mas não segue toda a chapa, não segue toda a indicação do ex-presidente, enfim, como é que o senhor percebe isso? Olha, o que eu vejo é que quem é eleitor do Bolsonaro vota em Silvio Mendes e quem é eleitor de Lula e que sabe que Rafael é o candidato apoiado por Lula, vota em Rafael. Ainda há algumas pessoas, é verdade, que não sabem ainda que o Rafael é o candidato, não conhecem a história do Rafael. E é esse trabalho que a gente está fazendo exatamente na campanha eleitoral. Mas não há dúvida, quem for do Bolsonaro vai votar em Silvio Mendes e quem for do Lula vai votar em Rafael. É o natural, é o óbvio, é a questão do alinhamento político. Como eu já expliquei, o principal apoiador, articulador político do candidato Silvio Mendes é o ministro Ciro Nogueira, o principal ministro do Bolsonaro. A população sabe disso. E do mesmo jeito, todo mundo sabe aqui que eu sou candidato apoiado, né, pelo presidente Lula, pelo governador Wellington Dias, pela governadora Regina Souza. Então, naturalmente, as pessoas entendem, percebem e não serão enganadas. E a população sabe da importância de ter um governador alinhado com o presidente Lula, que está voltando o povo com saudade, para poder voltar a cuidar do povo brasileiro com carinho, como Lula sabe fazer e nós vamos fazer aqui no Piauí. Apoliana. Agronegócio, soja, principalmente, tem trago para o Piauí muitas riquezas. O Estado cresceu, inclusive, em arrecadação, no seu produto interno bruto, por conta do agronegócio. Mas como fazer para que essa riqueza também se reflita na realidade das pessoas, por exemplo, do sul do Estado? A gente vê o agronegócio chegando, pessoas enricando, né? Claro, pelo suor do seu trabalho, mas as cidades, elas acabam não se desenvolvendo e não aproveitando dessa riqueza. Como fazer para mudar também a realidade dessas pessoas? Olha, sem sombra de dúvidas, o agronegócio é gerador de riqueza. O Piauí tem essa vocação, principalmente no sul do estado, e tem se revelado um campeão de produtividade, atingindo a 9ª posição no crescimento, ou melhor, na quantidade da safra, né, na produção de grãos
em relação aos 27 estados brasileiros. E ele gera riqueza, gera oportunidades de trabalho. O que a gente precisa fazer para isso gerar mais benefícios para a população em geral é trazer a agroindústria para o Piauí. Isso vai gerar mais oportunidades de emprego e saber sempre compatibilizar o agronegócio com a agricultura familiar. Lula provou que é possível conciliar as duas políticas públicas, até porque a agricultura familiar, ela emprega a maior quantidade de pessoas. São 1 milhão de pessoas que vivem da agricultura familiar no Piauí. Então é perfeitamente possível o Estado corresponder ao agronegócio, melhorando a infraestrutura de rodovias, de energia, a regulação fundiária, mas também apoiar firmemente o apoio ao agricultor familiar, agregando valor à produção dele para que ele aumente a renda, a produção, para também dar assistência técnica, crédito. Temos que voltar os programas de crédito rural ao pequeno agricultor, que diminuíram bastante, o programa de aquisição de alimentos, o reforço à assistência técnica. Então, dá para fazer e nós vamos fazer, até porque a agricultura, de forma geral, é uma vocação do Brasil e é uma vocação do Piauí. Candidato, não temos mais tempo para a nova pergunta. O senhor tem 57 segundos para as considerações finais. Bom, eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir o voto de confiança ao povo do Piauí. Agradeço a Deus pela oportunidade de falar com você, dizer que estamos preparados para essa missão, que é a missão mais importante da minha vida. Estamos prontos, com energia, com experiência e com coragem para enfrentar os desafios que o nosso povo precisa. Quero garantir realmente no nosso governo comida na mesa do piauiense, moradia digna, oportunidades de estudo e de trabalho. E que as nossas queridas pessoas do estado do Piauí, nosso povo, possa viver em paz, com saúde e com alegria. Vamos juntos com esperança, com fé e amor, resgatar a esperança do Brasil com Lula presidente e fazer o estado do Piauí avançar mais e mais rápido com Rafael governador. Vote Rafael 13, Lula presidente 13. Muito obrigado ao candidato Rafael Fonteles pela sabatina hoje aqui no Agora, Jogo do Poder. Esse foi o quadro Eleições 2022.